Fale assim, neste local. Só o povo daqui do meio que está... Deixa eu virar mais para cá e para lá. Neste local, não é proibido falar amém, dar glória a Deus, gritar aleluia e aplaudir ao Senhor. Amém? Amém. Porque nós estamos no ano novo, não estamos? Dizem que vida nova, não é? Unção nova, amém? 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 Então temos que demonstrar esta novidade de vida que nós temos. Porque Cristo habita em nós. Obrigado, amor. Ensaiamos direitinho. Cristo habita em nós. Amém. E chega de apatia. Eu não gosto de crente apático. Eu não gosto. O pastor Ricardo começou muito bem. O Espírito Santo está de parabéns. Como sempre, falando que nós não podemos temer. Quantas vezes existe a palavra não temas na Bíblia? Você não podia falar, queria ver se eles estavam afiados. 365, certo? Uma por dia. Amém? Então, por que temer? Vou começar a pregar agora. Abra a tua Bíblia em Números. Quantos aqui fizeram votos para este ano? Ou falaram assim, este ano eu quero tal coisa. Este ano eu quero isto, este ano eu quero aquilo, este ano eu quero estar assim. Quantos aqui? Seja sincero, não é pecado planejar. A Bíblia diz que nós temos que fazer planos. Quantos? Aleluia. Hoje pela manhã a pastora Fúvia deu um papel para nós, que ela foi um pouquinho tímida, deu meia folha, um terço de A4 para nós só, né? Teve uns aí que estavam rabiscando de lado, virando a folha, já pegando capa de Bíblia. E não é errado, nós temos que planejar. E esse final de ano, eu e minha esposa tivemos o privilégio de ir para a minha cidade, lá no interior de São Paulo, né, onde eu nasci, onde eu vim pequenininho. Eu estava lembrando, amor, foi a primeira vez que, como pastor, eu falei no púlpito de uma igreja lá. Aqui nós fomos numa igreja no domingo, e aí o pastor deu oportunidade, meu primo, deu oportunidade deu uma oportunidade, né? O pastor Elcio traz uma palavrinha aí para nós, né? Aí eu falei quase 20 minutos, quase acabei com o culto deles. E eu falei algo que o Senhor tem colocado no meu coração mesmo, para este ano. Porque eu vejo muitas pessoas falando, este ano eu quero tal coisa, este ano eu quero tal coisa, este ano eu quero isto, este ano eu quero aquilo, este ano eu quero aquilo outro, este ano eu quero que seja assim, este ano eu quero que seja assado. Mas dificilmente, ou uma pequena minoria das pessoas que eu já encontrei, que foram 2 pessoas, durante a minha vida toda, que falaram assim, este ano eu quero morrer. Este ano eu quero morrer para mim mesmo, este ano eu quero morrer para os meus próprios desejos, este ano eu quero morrer para as minhas vontades, este ano eu quero morrer para o meu egoísmo, este ano eu quero morrer para a minha prepotência, este ano eu quero morrer para o meu orgulho, este ano eu quero morrer para mim. E Deus me desafiou a isso. O Espírito Santo falou, você não quer morrer esse ano, não? E quando eu falei isso daí lá em Ourinhos, a turma lá ficou igualzinha a vocês. É o mesmo espírito que age. O pessoal ficou de olho assim, né? Não entenderam muito bem, mas eu acho que a melhor coisa que nós temos a fazer este ano é realmente morrer para nós mesmos. Amém? Mas isso não tem... A pregação vai começar agora, tá? Não tem jeito, viu, Ricardo? Já começa com o cajado na... Hein, Zé Carlos? Já começa com o cajado na mão, né? Não tem jeito. Mas eu quero falar... Mas isso foi algo que Deus colocou para eu
fazer, no meu coração. Estou apenas compartilhando. E é difícil, porque no dia 1º eu já vi o Eberson velho ressuscitando. Aí eu já tive que chegar e falar, perdão, amor. Perdão. Porque é difícil matar o cabra, mas ele vai morrer em nome de Jesus. Alguém tem que... E o Senhor estava orando essa semana sobre qual era a palavra que o Senhor tinha para nós nesta noite. Porque eu não fui orar para preparar a palavra, porque uma vez eu ouvi um apóstolo falando e eu achei isso interessante, falei para ele, eu vou pedir emprestado essa tua fala, que nós, quando nos retiramos para orar, não temos que ir preparar a palavra, porque a palavra já está preparada. Temos que ir preparar o pregador. Então, nos meus momentos de oração, preparando o pregador, eu falando com Deus o que ele queria, estava no coração dele para falar, e ele me trouxe um texto que eu quero que você abra em Números capítulo 13, Números capítulo 14. O tempo já está um pouquinho adiantado do que costume iniciar a parte da ministração da palavra, mas eu vou ser breve, antes de 3 horas eu termino. E o Senhor falou comigo, este ano é um ano em que meu povo precisa ter um espírito diferente. Então eu quero compartilhar com vocês nessa noite, quero estudar com vocês sobre tendo um espírito diferente. Repita isso, tendo um espírito diferente. Todos vocês lembram a história dos 12 espias que foram enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã, certo? Lembram? Quem aqui não conhece? Alguém aqui que não conhece? Depois você leia o capítulo 13 de Números, ok? Que eu vou dar uma breve resumida. Deus falou para Moisés acerca da terra que ele tinha prometido para o seu povo herdar depois que saíram do Egito. E ele falou para Moisés, olha, manda um príncipe de cada tribo, 12 espias vão lá espiar a terra e vão trazer relatório para você acerca daquilo que existe na terra, porque é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel. E Moisés separou um homem de cada tribo, um príncipe, e enviou os 12, foram lá espiar a terra, olharam tudo que a terra tinha e trouxeram o relatório, trouxeram os frutos, diz a Bíblia que eles trouxeram numa vara figo, 2 cachos de uva, imagina o tamanho dos cachos, imagina o tamanho dos frutos, porque tiveram que trazer numa vara carregando. E também, junto com essas mostras daquilo que tinha na terra, eles trouxeram os relatos. E eles começaram a falar, 10 dos espias começaram a falar, olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas, diga mais, existe gigante na terra. E eles são muito grandes. Nós não vamos conseguir derrotá-los. Foi o relato dos espias, você conhece a história. É um texto bem conhecido. Nós somos como gafanhotos, nós nos vimos como os gafanhotos diante deles, de tão grandes que eles são. Homens de guerra, nós seremos facilmente derrotados, seremos facilmente arrasados por eles se formos tentar possuir a terra. Mas Josué e Caleb, 2 dos 12 espias, eles falaram, não, o Senhor nos deu a terra é boa, vamos nos levantar, vamos contra eles, porque existe uma palavra, Deus nos deu essa terra. E eles falaram, não tem jeito, não dá, e começaram a chorar, e começaram a reclamar, e falaram, olha Moisés, por que você nos tirou lá do Egito? Imagina, gente, eles saíram do Egito lá em Êxodo, certo? Certo? Passou Números, passou Levítico, ao resto de Êxodo, e eles ainda estão reclamando, lembrando do Egito. Quase 2 livros depois, eles ainda estão pensando naquilo. Foi aproximadamente quase 1 ano que eles já tinham saído quando isso aconteceu. E eles ainda estavam lembrando daquilo que tinha no Egito. Dos alhos, das cebolas. É bom, né, comer cebola e alho. É bom nós ficarmos escravos.
Desde que a gente tenha lá o nosso sustento, minguadinho. É bom. Não tem nenhum mal, tem segurança lá. Por que o Senhor nos trouxe para o meio do deserto, Moisés? Bom seria ter deixado a gente morrer lá. E eles começaram a chorar, diz o começo do capítulo 14, e reclamar e murmurar, até que Deus fala que vai mandar matar todo mundo, e que nenhum daqueles espias iam entrar. E no versículo 24, diz assim: porém o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. E aqui está a chave deste texto todo. Aqui está a frase que o Senhor me mostrou, que o Senhor me tocou, que é uma palavra de advertência, ao mesmo tempo uma palavra de incentivo e de encorajamento para a nossa vida durante este ano. Que nós precisamos ter um outro espírito. Diga, outro espírito. Vire para quem está ao teu lado e diga: você precisa ter um outro espírito. Você sabia que existe transferência de espíritos? Você sabia? Tem aquele versículo famoso: diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Amém? 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 Onde está esse versículo? Onde está esse versículo? Não tem, mas é tão bom que deveria ter, né? Não tem esse versículo, mas tem, Paulo ele fala em 1 Coríntios que as más companhias corrompem os bons costumes. Certo? Mas, este dito popular é uma verdade bíblica, porque de acordo com quem nós temos andado, de acordo com o Espírito que está na nossa vida, nós podemos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, ou nós podemos ser influenciados por aqueles com quem nós convivemos. Você me entende? E aqui Deus está falando: olha, é necessário ter um outro espírito. Ou seja, se você anda no meio de pessoas que murmuram, se você anda no meio de pessoas que reclamam, se você anda no meio de pessoas que só falam besteira, asneira, você corre uma séria tendência a se pegar falando as mesmas coisas. Você está entendendo? Agora, se você é cheio do Espírito Santo, se você é cheio da virtude dos céus, se você é cheio de uma palavra de encorajamento, se você é cheio de uma palavra de incentivo, se você é cheio de palavras de ânimo, palavras de fé, palavras de apoio, palavras de ânimo, palavras para levantar a pessoa ali, com certeza você também vai influenciar. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para influenciarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Eu falo com os nossos filhos que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós vemos, porque em tudo que a mídia coloca para nós ouvirmos e vermos, existe uma mensagem subliminar por trás daquilo que quer tirar a nossa atenção de Deus. Quer tirar a nossa atenção de Deus. Só porque agora eu fiquei doce, 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 estou pagando de camarão amarelo? Como que é a música lá? Hã? Ah, ninguém sabe. Como eu li no Facebook, camarão amarelo é para os fracos. Bom mesmo é andar de carruagem de fogo. E nós deixamos estas coisas entrarem no nosso coração. Nós deixamos muitas vezes os relatos da maioria, porque a maioria é a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus, amém? Errado? Amém, glória a Deus. A voz da maioria nem sempre é a voz de Deus, ou melhor, geralmente a voz da maioria é contra a voz de Deus. Porque se você quer viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida de santidade, dizendo não ao pecado, dificilmente você vai achar pessoas que te incentivem, até mesmo dentro da igreja. É triste essa verdade. Mas as pessoas falam: não, não tem problema, é só um pouquinho. Não, é só uma musiquinha. Não, é só um copo de vinho. Não, é só um pouquinho disso daqui. É só uma saidinha. É só um beijinho. É só uma mãozinha. Não tem problema nenhum. Mas naqueles que querem fazer a vontade de Deus,
é necessário que haja um outro espírito. Amém? A murmuração, a derrota, a tristeza, elas entram facilmente no nosso espírito pelos nossos ouvidos. Deus havia falado, olha, eu tenho para vocês uma terra abençoada, uma terra que mana leite e mel, uma terra que eu tenho guardado para vocês habitarem. E eles foram lá e viram aquela terra, e viram que a terra era boa, diga, a terra era boa. A terra dava muitos frutos, a terra dava, tudo que plantava na terra dava. Mas eles não se lembraram, os espias não se lembraram daquilo que Deus havia falado, mas se lembraram apenas daquilo que os olhos deles viram, que eram gigantes que habitavam ali, que eram povos de guerra, que eles não conseguiriam nada, não conseguiriam vencer. Eles se esqueceram daquilo que Deus havia falado e se lembraram apenas daquilo que a alma deles estava recordando, que era o medo. Que era o medo de morrer, o medo da morte, o medo da derrota, o medo da tristeza, o medo da calamidade. E isto é algo que nós precisamos vencer, meus queridos e minhas queridas. Vencer as más notícias que batem nos nossos ouvidos. Vencer as notícias negativas que vêm contra nós. Vencer as adversidades que são colocadas contra nós. Vencer de que maneira? Desta maneira que Caleb e Josué venceram, tendo um outro espírito. Você sabe quantas promessas existem na Bíblia? Quantas promessas? Mais de 8.000 promessas. 7.000? 600 e alguma coisa? 8.000 promessas para nós, para mim e para você. E quantas delas nós trazemos à lembrança? No dia a dia. Quantas delas estão gravadas no nosso coração, na nossa mente? Quantas delas nós temos ali, como o salmista falou no Salmo 119, versículo 111, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E quando nós nos esquecemos da palavra de Deus e agimos de acordo com este espírito de murmuração, este espírito de derrota, este espírito de confusão que vem contra nós, nós estamos pecando contra o Senhor, porque não temos a palavra guardada no nosso coração. E este é um ano em que nós, como crentes, filhos do Senhor Jesus, temos que estar muito preparados, porque é um ano de colheita. Estamos bem ensaiados. É um ano de colheita, é um ano em que Deus vai honrar o seu povo, amém? É um ano em que Deus quer exaltar a tua vida, mas também é um ano em que o inimigo quer te derrubar, mais ainda do que ele tentou até hoje. Porque ele sabe que o tempo dele está chegando. É um ano em que ele vai tentar trazer muita confusão para o meio da igreja. É um ano em que ele vai tentar trazer muito escândalo para o meio da igreja. É um ano em que ele vai tentar derrubar e ceifar a vida de muito crente que anda desapercebido. Por isso, se nós quisermos vencer, nós temos que ter este espírito que estava em Caleb e Josué. Um espírito diferente da maioria. Um espírito diferente daqueles que se esqueceram das promessas de Deus. Um espírito diferente daqueles que ouviram as promessas de Deus, mas que se preocuparam mais com o natural do que com as promessas espirituais de Deus. Você está entendendo? Amém? O importante que Deus quer para nós é que nós tenhamos no nosso coração desejo de buscá-lo mais intimamente. Buscar a revelação dele dia após dia. Buscar a direção dele continuamente para a nossa vida. Muitas vezes nós desejamos alcançar objetivos diferentes ou resultados diferentes na nossa vida.
mas sempre tentamos fazer da mesma forma, sempre tentamos fazer do mesmo jeito, sempre tentamos ir pelo mesmo caminho. Meu querido e minha querida, é hora de nós tomarmos atitudes diferentes, é hora de tentarmos fazer coisas diferentes, é hora de trazermos um ambiente diferente para dentro da nossa casa. É hora de trazermos a presença de Deus para dentro da nossa casa. Josué sabia muito bem disso, tanto que lá no livro de Josué, mesmo ele escreve e fala, olha, ele reuniu todo o povo e falou acerca daquilo que estava acontecendo, e falou, olha, eu não sei quanto a vocês, o que vocês vão querer fazer. Vocês são livres para fazer aquilo que vocês bem entenderem, mas eu e minha casa, nós porém serviremos ao Senhor. Ele estava buscando, ele tinha este espírito continuamente na vida dele. Deus separou a Josué porque Josué sempre estava ali ao lado de Moisés. Enquanto o povo estava reclamando, enquanto o povo estava murmurando, enquanto o povo estava lá fazendo bezerros de ouro, Josué estava lá ao lado de Moisés. E provavelmente Calebe estava perto também, porque Calebe era diferente. Temos poucos relatos sobre Calebe. Porque muitas vezes nós queremos estar no meio do povo, estar junto com todo mundo, e aí vem a confusão, vem a palavra de murmuração, e graças a Deus que no meio da igreja nós não temos palavras de murmuração. Porque está muito quente aqui. Tem pouco ventilador nessa igreja. Ah, mas esse ventilador tem que vir diretamente em cima de mim. Meu cabelo, meu penteado vai se desmanchar todo, tem que desligar o ventilador. Mas por que desligou o ventilador se está calor? O som está baixo, o som está alto. Não gosto muito dessa música. O Lucas me escolheu, ele não está muito crente hoje. Né? Lá vem de novo o pastor Eberson com esse negócio de descer cajado na gente, né, Zacar? Lá vem de novo ele. Eu não aguento ouvir mais sobre escatologia, sobre a volta de Jesus. Eu não aguento mais ouvir falar sobre o pastor Robério falando lá sobre os ensinos das revelações, que ele começa viajando, e eu faço aquela cara que estou entendendo, mas no fundo não estou entendendo nada. Não aguento mais. Isso tudo é só ilustração. Não acontece não, né, Ricardo? Pastor Ricardo também. É do time dos jogadores de beisebol. É da equipe do cajado. Não tem muita murmuração na igreja. Você concorda ou não concorda? Sem corda. Que bom fosse, né? Se nós conseguíssemos realizar os desejos de cada... Não seria bom não. Porque aí seria realizar o desejo egoísta de cada um de nós. Eu tenho tanta coisa que eu gostaria que fosse feito na igreja, que eu acho que seria bom, mas entre nós tem que ter um outro espírito, um espírito diferente, um espírito de união, um espírito de comunhão, um espírito de unidade, um espírito mesmo de, olha, eu posso até não concordar com isso que está sendo feito, mas se eu estou nesse time, eu estou nesse time para vencer junto. Eu estou nesse time para caminhar junto. Apóstolo Arles, conte comigo. Estou aqui. Não é bem isso que eu imaginava, mas já que é assim, vamos assim. Já que é essa direção para nós vencermos, vamos vencer aqui. E não ficar lá no grupinho. Não, você viu? Que coisa, né? Que foram falar. Ah, agora isso daí, quarta-feira, oração. Para que oração de quarta-feira? Né? Porque o vinho novo. A gente ouve cada coisa, irmãos, que vocês não têm ideia. É hora de nós termos um espírito diferente. É hora de nós permitirmos que esta direção de Deus venha para nós. E nós, como filhos, ovelhas, servos de Deus, falemos, sim, Senhor, se é esta direção, é esta direção. E não mais permitir que a murmuração tome conta do nosso coração. Amém? Amém? Você está entendendo? Sim ou não? Abra em Colossenses. Hoje pela manhã a pastora Fúvia pregou
mais um pouquinho sobre isso, e eu falei para ela que ia pedir emprestado esse texto que ela leu. Eu ia falar em Efésios, aí, na hora que ela leu esse texto, eu falei, Fúvia, no final, eu falei, você me empresta? Pastora Fúvia, estou dando os créditos, como eu falei que ia dar. Nós temos que ter um espírito diferente em tudo que nós fazemos, não só na igreja. Não só na igreja nós temos que ter um espírito diferente. Este ano, meus amados, é um ano para nós sermos vitoriosos em todas as áreas da nossa vida. E para nós sermos vitoriosos em todas as áreas da nossa vida, nós temos que ter este espírito diferente. Temos que matar o velho homem. Temos que matar as paixões carnais, temos que matar as paixões naturais e estarmos atentos àquilo que Deus está dizendo. Estarmos atentos àquilo que Deus está dizendo. É um ano de santidade, o Espírito do Senhor, Ele está dando um tempo para a Igreja do Brasil. Preste atenção nisso. O Espírito do Senhor está dando um tempo para a Igreja do Brasil. Ele tem abençoado muito a nossa vida, Ele tem nos prosperado, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos enriquecido, mas é um tempo em que Ele está de olho na atitude que nós teremos. Aquilo que nós vamos fazer deste ano em diante vai determinar a sentença do Senhor sobre a Igreja brasileira. Você está entendendo? E trazendo do geral para o pessoal, aquilo que você fizer durante este ano vai determinar a sentença do Senhor para a tua vida. E não é mais tempo de brincarmos, não é mais tempo de corrermos para a maioria, querendo apenas popularidade, querendo se preocupar apenas com a nossa reputação, querendo se preocupar apenas em sermos amigos e bonzinhos e queridos dos outros. Temos que nos preocupar em agradar ao Senhor e fazer a vontade do Senhor que está aqui na palavra dEle. Porque é esta atitude, é este espírito que vai determinar a sentença do Senhor sobre a tua vida. Eu tenho lido muito em Jeremias e Ezequiel e o Senhor tem me despertado muito acerca disso. Acerca deste tempo ser o tempo de arrependimento, ser o tempo de nos arrependermos de obras mortas, obras que não levam a nada, obras que não edificam nada, obras de palha, que o fogo facilmente consome, obras que não são eternas, obras que são temporais. E nós, como igreja brasileira, temos nos preocupado muito com esse tipo de obras. É um tempo em que Deus quer levantar pessoas dispostas, verdadeiros mártires, que estão prontos para pagar um preço com as suas próprias vidas. E que o Senhor ache aqui entre nós, homens e mulheres com este espírito. Espírito de verdadeiros adoradores. Espírito de verdadeiros adoradores que amem ao Senhor mais do que todas as coisas. Eu e a Andréia, nós temos lido a Bíblia, e esses dias nós lemos lá da genealogia de Adão, e lá Adão viveu tantos anos e gerou tal, e depois viveu tantos anos sobre a terra, e assim foi, até que chegou em Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém, e andou Enoque com Deus durante 300 anos, e todos os dias de Enoque sobre a terra foram 375 anos. E eu parei e falei, olha que interessante, de todos os outros, apenas estava ali, viveu, gerou, morreu. Viveu, gerou, morreu. Viveu, gerou, morreu. Com Enoque ele viveu, gerou, viveu com Deus e morreu. Você consegue entender? E por isso, por ele andar com Deus, Deus o tomou para ele, o arrebatou. Enoque ali, diferente de todos os outros, ele fez uma diferença. O relato dele, depois você leia lá em Gênesis capítulo 4, se eu não me engano, todos os outros apenas viveram, geraram e morreram. Ele teve uma citação diferente, porque além de viver, ele viveu com Deus. E isso faz a diferença na nossa vida.
Você, o que te diferencia da pessoa que você trabalha, que você estuda, que você mora ao lado, deve ser apenas isso. Não deve ser o carro que você tem, o teu saldo bancário, as tuas posses. Isso daí, tudo é dádiva de Deus. E não são coisas eternas. Mas a diferença que deve haver entre você e aqueles que estão ao teu redor é este outro espírito que havia em Calebe, que havia em Enoque. Além de viver com Deus, que é muito melhor do que viver nesta terra, simplesmente por viver. Amém? Pelo menos essa é a minha opinião. Eu não quero viver por viver aqui nesta terra. Eu não quero ser apenas contado como mais um número que viveu aqui em São Paulo. Eu não quero ser contado apenas como mais um número da comunhão cristã. Eu quero ser contado como um homem que viveu e andou com Deus aqui nesta terra. Eu quero que as pessoas que me conhecem, os meus amigos, continuem a olhar e falar: o Eberson, ele é diferente. O Eberson, ele não gosta desse tipo de coisa. O Eberson, ele não gosta desse tipo de brincadeira. O Eberson, ele é diferente. Ele tem algo diferente. Este é o desejo que eu quero ser conhecido. Não por eu ser bonito, cabelo branco, vovozinho, velhinho. Ontem meus filhos falaram: não, pai, pode parar aqui. Aí eu olhei no chão, estava vaga de idoso. Essa turma aí, esse pode. Aí, cara. Mas muito mais cabelo branco do que você. Nós temos que fazer a diferença nessa terra. É um texto que Deus tem falado, eu já falei várias vezes aqui, no final de Malaquias, que fala então, se verá a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Essa diferença tem que ser vista este ano. E o meu desejo, como pastor desta igreja, é que as pessoas olhem aqui para dentro e falem: na comunhão cristã, Existem pessoas que servem verdadeiramente a Deus. E não estão de brincadeira, não estão brincando de igreja, não vão num clube social de domingo à noite para agradar fulano, para agradar ciclano. Eles verdadeiramente amam, eles sabem o que estão fazendo lá. Eles verdadeiramente amam a Deus. Para acabar, Colossenses capítulo 3. Versículo 1, porque se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Amém? Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, coisas eternas. O que você tem buscado? Qual tipo de reino você tem tentado edificar? Vamos avançar, senão não vai dar para falarmos tudo. Versículo 12. Porque, portanto, como eleitos de Deus, santos, quantos eleitos de Deus tem aqui? Amém? Agora eu tive a honra de ter minha prima eleita como prefeita da minha cidade lá, em Ourinhos. E foi lá na posse, nós não fomos, minha mãe foi, minhas tias foram, tudo, nós ficamos dormindo. E é gostoso, mas o melhor é ser eleito por Deus, eleitos de Deus, santos, amados. É melhor do que qualquer outra votação, ainda mais porque não tem corrupção. Desta forma, revestivos de compaixão, benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É fácil essas coisas? Para isso daqui, sabe o que é preciso?
ter um espírito diferente. Porque se revestir de compaixão, quando todo mundo quer descer a lenha no irmão, e você se levantar sozinho e falar, olha, meus amados, não é bem por aí. Vamos tratar de uma maneira diferente. Não, mas, amados, não é bem por aí. Continuando. Suportai-vos uns aos outros. Oh, Jesus, dura coisa me pediste, hein? É fácil suportar uns aos outros? Hein? Nem todo mundo é como você, meu querido e minha querida, que é tão bom como você. Nem todo mundo tem o teu jeito. Nem todo mundo tem a tua característica. Nem todo mundo tem o mesmo dom que você tem. Que chato seria se fosse todo mundo igual. Se fosse todo mundo igual a mim, seria uma perdição. Suportar-vos uns aos outros, apoiar uns aos outros, honrar uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Ai, Jesus. Está escrito isso na tua Bíblia? É fácil? Hã? Não. Para que isso seja uma verdade na minha vida e na tua vida, o que precisamos? Um espírito diferente. O Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vamos adiante. 14. Sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Ah, pastor, eu amo. Eu amo muito, amo, né? Eu sou de bem com todo mundo, né? Sou da paz, né? Paz, shalom, shalom. Eu amo todo mundo. E se pisarem no teu calo? E se pisarem ali, justamente naquele dia, sabe aquele dia? Todo mundo tem aquele dia, não tem? Aquele dia, e pegarem bem na tua veia, em cima. Não é fácil, amados. Mas para isso nós temos que ter um outro espírito, de não ir com a maioria, de ter aqui o que diz o versículo 16, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda a sabedoria, como porque eu preciso disso, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hínicos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Como nós precisamos aprender com esta palavra na nossa vida. Como eu preciso aprender cada vez mais e mais com esta palavra na minha vida. A praticar, a agir de uma maneira diferente. Obrigado, Nori. Calor, né? Por que não coloca um ventilador aqui no púlpito também? Eu não entendo. Pifou, que coisa. Colocar ar-condicionado. Não venho mais nessa igreja também. Você sabia que tem gente que sai da igreja por isso? É verdade. Tem gente que sai da igreja porque o pastor passou e não cumprimentou. O pastor não gosta de mim. Não me cumprimentou. Você vai ver se o... Agora sim. Agora sim, Tony, obrigado. Talvez o pastor nem tenha te visto, meu querido e minha querida, você fica reclamando, o pastor não me cumprimentou, não venho mais aqui. Né? Cada coisa que a gente ouve, misericórdia. Né, Ricardo? Mas não é sobre isso, é sobre ter um espírito diferente. E é por isso que nós estamos aqui. Versículo 18. Vós mulheres, cadê as mulheres da igreja? Amém. Agora é com vocês. Vós mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos. Aí se algum irmão falar amém. Aqui é para as mulheres. Irmãos, calados. Calados, irmãos. É para as mulheres. Vamos ter um outro espírito. Vós, mulheres,
Sede submissas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Amém, irmãs? Amém? Isso é ter um outro espírito. Nós tivemos a oportunidade de ministrar bastante lá esse final de ano em família, falando justamente sobre isso, sobre ter cuidado com aquilo que as irmãs falam. A Andréia falou mais sobre isso, porque se eu falasse, poderia ser tido como o inimigo falando, né? Mas como a Andréia falou muito sobre isso daí lá, elas entenderam e falaram, é verdade, temos que mudar, eu e minha boca grande. Mudar isso, riscar isso, porque, irmãs, cá entre nós, às vezes, vocês e sua boca grande, amém ou não amém? Nessa hora tem que ser não amém, né? Sede submissas, honrem seus maridos, amadas. Amém? Os homens não estão ouvindo isso que eu vou falar agora, mas os homens gostam de ser elogiados. Os homens gostam de ser honrados. Os homens gostam de ser incentivados. É natural do homem. Então, exercite um pouquinho mais este outro espírito. Amém, irmãs? Eu amo vocês. Eu te amo, amor, viu? Eu te amo. Amém, filho. Agora 19. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não as trateis asperamente. Amém? Irmãs, não falem amém. Não fala amém, irmão. Não é para vocês falarem amém. Agora só é reunião de homens aqui. Reunião de homens. Meu Deus do céu. Estou acabando. Estou com 40 minutos. Maridos, amai a vossas mulheres e não as tratei asperamente. Ô só jaburu. Isso foi verdade. Uma vez eu estava numa reunião de conselho de pastores. Conselho de pastores. Vou repetir, conselho de pastores. Aí o pastor que estava com o microfone, líder, bem conhecido, por ética eu não vou falar mesmo o nome dele, ele estava falando e a esposa dele entrou. A esposa dele entrou, ele falou, para quem não conhece, essa daqui é minha esposa, fulana de tal, é o estrupício que Deus colocou na minha vida. Deu risada, a pastorzada deu risada, achando bonito. Eu incuí, falando, meu Deus, que amor é esse? Eu não entendo. Maridos, não tratais asperamente as mulheres, elas são como uma folha de seda, que precisam ser tratadas com pétalas de rosas. Né, amor? Porque se for com bucha, rasga. Tem umas mulheres que estão fazendo assim, escondido por quem? Yes! Mas é verdade. Irmãos, cá entre nós, quantas vezes nós maltratamos as nossas mulheres? Não é verdade? Quantas vezes nós maltratamos as nossas esposas? Por estarmos nervosos, por estarmos ocupados, por queremos ver um jogo de futebol, um jornal, e elas querem conversar na hora. Quantas vezes? Vamos seguir adiante. Irmãos, é preciso, meus amados, conservos do Senhor Jesus, homens, varões valorosos, nós precisamos ter um outro espírito. Se quisermos honrar as nossas mulheres este ano, nós temos que ter um outro espírito. E isso é para mim também. Filhos, quem aqui é filho? Que mora com os pais? Quem aqui? Amém. Filhos, em tudo, diga tudo, filho. Filhos, digam em tudo.
Eu não estou ouvindo os filhos. Cadê os filhos? Em tudo, obedeceis a vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. E uma das coisas que nós mais temos visto entre os filhos da igreja é a obediência. São assim, obedientes ao extremo. Né, Ricardo? Ao extremo. Vocês não me entendem. Agora é tudo diferente. Agora a vibe é outra. Agora é assim. Agora é assim. Né? Resume tudo. Agora é assim. Né? Não é mais desse jeito. Agora é assim. Uma vez eu ouvi, a vibe é outra agora. Aí vibe. Daquela sabe. Agora é tudo moderno. Não, isso daí foi na tua época. Não tem mais, isso não é mais errado hoje. Oi? Não entendi. É verdade, nós falávamos igual para os nossos pais. É por isso que eu gosto de dizer o seguinte: quem foi um bom filho, será um bom pai. Quem foi um bom filho, será um bom pai no futuro. Mesmo com tudo isso daí. Então, filhos, é necessário termos um espírito diferente e obedecer em tudo a vossos pais, honrá-los, ao primeiro mandamento com promessa. Isso daí está tão batido, que parece que não faz mais efeito, mas em nome de Jesus eu quero declarar esta palavra agora nesta noite, e vai fazer efeito na nossa vida, na nossa casa. Filhos, o primeiro mandamento com promessa que existe na Bíblia é o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os teus dias sobre a terra. Você quer viver muito e muito bem? Honra teus pais, filhos da comunhão cristã. Amém? Então, filhos, é necessário ter um outro espírito. Agora os pais, cadê os pais aqui? Agora é para nós. Não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. O que é isso? Sabe aquela torcida a mais na porca, no parafuso, que ao invés de apertar mais, acaba afrouxando, espanando? Sabe aquela repressão que muitas vezes é colocada como militarismo, como na época do militarismo, da ditadura, que ao invés de honrar os filhos, acaba detonando por completo? Nós pais temos que pedir sabedoria para Deus para tratarmos os nossos filhos, porque hoje o que eu vejo são extremos. É uma liberalidade total, que é o que a maioria tem feito. Não, eu sou mais amigo do meu filho do que pai, porque ele precisa ter mais a minha amizade, ser mais meu amigo do que amigo das pessoas lá da escola, do colégio, da faculdade, do trabalho. Por isso eu sou mais amigo do que qualquer outra coisa. Está errado, você é pai em primeiro lugar, não amigo. Pai é pai. Tem relacionamento de amizade, relacionamento de confiança, tudo isso. Mas ser mais amigo do que pai é errado. Amém, pais? Fui tão reprimido pelos meus pais e agora eu quero dar liberdade para os meus filhos. É errado. É errado. A Bíblia fala que o filho que não é repreendido vai ser a vergonha para os seus pais. O filho que é criado como um cão solto vai trazer vergonha para a casa do seu pai. Então não podemos tratar assim como, não, deixa ele fazer, tá bom. Não, o que teu filho está fazendo? Não sei, ele está trancado lá no quarto. Mas está fazendo o quê, trancado a tarde inteira? Não sei. Tem lá o computador dele, deve estar estudando.
não sabe o que o filho vê, não sabe o que o filho faz, o que a filha faz, com quem o filho anda, com quem a filha anda. Isso também é errado, ter um outro espírito. Vamos adiante. Para acabar, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Um monte de empregado que fica no Facebook, na internet, o tempo todo. E como a Fúvia disse hoje pela manhã, não, vou tirar meia hora do meu horário de expediente para ler a Bíblia. Sabe o que é isso? Roubo. Você está lá recebendo salário para ser uma bênção, para com a tua vida você mostrar quem é Deus, e não para ficar lá lendo a Bíblia e deixando o trabalho de lado. Seja a Bíblia para eles lerem. Amém? Seja você a carta de Deus para os teus colegas lerem. E o capítulo 4, vós senhores, patrões, dai a vossos servos o que é de justiça e com equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. E daria para falar muito mais, só que hoje eu vou parar por aqui. Comunhão cristã, você que está nos visitando hoje também, este é um ano para fazermos a diferença. E para fazermos a diferença, é necessário ter um espírito diferente. Se você foi vitorioso em 2012, saiba que um desafio muito maior está agora em 2013. As lutas, as armas da sua guerra, elas têm que ser diferentes, porque as armas que você já usou, o inimigo já conseguiu captar. E para você guerrear de uma maneira diferente, é necessário ter um espírito diferente. É necessário agirmos de uma maneira diferente. É necessário vivermos a nossa vida com Deus de uma maneira diferente. É necessário vivermos a nossa vida em família de uma maneira diferente. É necessário vivermos a nossa vida como igreja de uma maneira diferente. É necessário vivermos uma vida como cidadãos brasileiros de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. O mundo está cansado de ver crentes meia boca. O mundo está cansado de ver crentes falando, eu tenho a promessa de Deus, mas tem gigante lá. Vai ser difícil. O mundo está cansado de ver crentes derrotados. Não na sua vida material, mas sim na sua vida espiritual e vida digna, de dignidade. O mundo está cansado disso. O mundo está cansado de ver pessoas como eu e você, com um discurso e uma atitude diferente daquilo que sai da nossa boca. O mundo está cansado disso. O mundo está cansado de pessoas que ouvem a palavra de Deus no domingo à noite e que na segunda-feira está fazendo tudo diferente daquilo que ouviu. O mundo está cansado. E para nós vencermos neste mundo, é necessário nós termos um espírito diferente. Amém? Se o mundo está cansado, e eu digo que o mundo está cansado porque é o que eu ouço as pessoas falarem. Eles falam, olha, eu estou cansado de ouvir um monte de pastor mentiroso. Eu estou cansado de ver um monte de crente assim. Eu estou cansado de pegar um monte de crente que faz assim. Eu estou cansado de trabalhar com crente. Eu estou cansado de fazer negócio com crente. Eu estou cansado de comprar com crente. Eu estou cansado de vender para crente. Eu estou cansado de crente. E eu estou cansado de ouvir os caras falarem que estão cansados. E para isso é necessário nós termos um espírito diferente. Se quisermos fazer a diferença nesta terra em 2013, nós temos que ter o mesmo espírito que estava sobre Caleb. E aí o próprio Senhor vai falar, porém, o meu servo, porque nele existe um espírito diferente, ele vai herdar a terra que eu prometi que daria. Amém? Feche os teus olhos.
E na hora que eu falar novamente este trecho de Números capítulo 14, versículo 23, porém, o meu servo ou a minha serva, aí você vai dizer o teu nome. Se você deseja ter um espírito diferente a partir de hoje. Se você já tem tido, amém, glória a Deus, meu querido e minha querida, continue crescendo ainda mais. Porque não tem o que temermos quando nós temos um espírito diferente. Não tem o que vacilarmos quando nós tivermos um espírito diferente. Vamos colocar um freio na nossa boca e ter um espírito diferente. Se você estiver pronto, você vai dizer o teu nome. Se você desejar isso, você vai dizer o teu nome. Todos aqueles que entraram e murmuraram, eles não vão entrar na terra que eu prometi que daria. Porém, o meu servo, porque nele há um espírito diferente, eu o farei herdar as minhas promessas. Eu o farei entrar na terra que eu prometi. Porém, o meu servo, Eberson, eu o farei herdar a terra que eu prometi. Porque nele há um espírito diferente. Porém, a minha serva, eu farei herdar a terra que eu prometi, porque nela há um espírito diferente. Hoje é o tempo de começarmos de uma maneira diferente, para atingirmos um objetivo diferente. Se você quer isso, eu gostaria que você se colocasse em pé, em nome de Jesus.